apresentação de Alexandre Bernardes. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o seu amigo e irmão Alexandre Bernardes. Mais um programa A Verdade para o Tempo do Fim. 11 horas 32 segundinhos, dia 22 de novembro de 2020, o ano que nunca existiu. Pois é, nós vamos juntos até o final desta programação, aqui com a Fabiana, que daqui a pouco vai dar aí uma palavra na área da saúde. Saúde mental hoje novamente, Fabiana. Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Alexandre, bom dia Wesley, sempre. Maravilha, hoje então sobre saúde mental novamente. E ela já mencionou o nome do nosso querido Wesley, que está aí na mesa de som conosco até o final desta programação. Lembrando, inclusive para você que chegou agora conosco, primeira vez que está ouvindo aí o programa A Verdade para o Tempo do Fim, que é um oferecimento, né, do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, um oferecimento dos mantenedores deste programa. Nós estamos aqui todos os domingos, ao vivo, das 11 ao meio-dia, em 97.3 FM, Rádio Adore, de São Paulo para a Grande São Paulo, cidades do interior paulista, e para o Brasil e o mundo, pelo site www.adoresempre.com.br ou pelo aplicativo da Adore FM. Você pode baixar aí no seu smartphone através do Play Store, iOS, e ouvir também em qualquer lugar do mundo. Divulgue esta programação para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu familiar. É bênção de Deus. E teremos também no estudo da palavra de hoje mais uma orientação de mais um tipo de oração. E hoje, na minha opinião, um dos temas mais importantes desta série de intimidade com Deus e de momentos a sós com Jesus. Falaremos sobre a importância de orar confessando os pecados pelo nome. Não perca, tome nota para você anotar os textos, anotar as informações que você achar necessário, ok? Porque ao final do programa é a cereja do bolo. A gente passa o telefone, o WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, para você nos acompanhar ao longo da semana com orientações adicionais, meditações matinais diárias, para nós também aí orarmos pelos seus pedidos de oração que você vai externando ao longo da semana, o seu agradecimento e muito mais, tá bom? Então o programa apenas começando, vamos lá direto aí com a vinhetinha do Momento da Saúde, repetindo o tema de hoje na área novamente de saúde mental, a partir de agora com a Fabiana Lourenço. Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Momento da Saúde. Momento da Saúde. Bom dia, Alexandre, bom dia, Wesley. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço, posso? Opa, a casa é sua. Quero mandar um abraço para minha filha, Laís. Maravilha. Uma guerreira. É isso aí. Ela está lá no Hospital Santa Marcelina, precisou internar hoje o nosso bebezinho, o Dylan Luca. E filha, estamos todos em oração por você. Amém. Fique tranquila, o Senhor está à frente, tenha mais plena certeza disso. Sabe, meus queridos, algumas pessoas não conseguem entender que os assuntos que nós estamos tratando aqui seja de ordem de saúde, porque nós estamos acostumados a tratar de gastrite, dor de cabeça, diarreia, mas pare e pensa comigo. Se os nossos relacionamentos estiverem adoecidos, isso vai nos gerar ansiedade, estresse, depressão, e esses problemas vão te trazer vários outros sintomas. Então eu quero te fazer uma pergunta. Por que não tratar realmente o que interessa? Faz sentido para você? Vamos tratar a base. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ele quer te restaurar por completo. Ele não quer simplesmente tirar a sua dor de cabeça. Ele quer tirar o motivo que te leva a ter esse mal-estar. E é por isso que nós daremos continuidade hoje, enfocando ainda a questão da família. Porque através desse relacionamento nós podemos ter saúde ou sair adoecidos. Vamos nos lembrar que o ouvinte que está dando seus depoimentos, todos os depoimentos reais, então eu não posso estar interferindo, né? Ele tem o codinome de Mauro e ele é lá da região sul do nosso país. E ele nos diz assim essa semana, essa manhã. Bom dia, Alexandre, bom dia, Fabiana, bom dia aos ouvintes. Estou aqui de volta ao programa A Verdade para o Tempo do Fim e agradeço de coração pelo espaço.
Eu tenho o desejo de que você, ouvinte, veja o amor de Deus se revelar em minha vida e assim levar esperança a quem necessita. Para dar continuidade à história, eu quero relatar uma parte muito complicada da minha vida. Foi um período doloroso, no qual por muito pouco o meu casamento não acabou. Para quem está acompanhando o meu testemunho, fica fácil imaginar alguns dos motivos. Eu e minha esposa, nós éramos de religiões diferentes. E isso, creia, já é um grande problema, já é uma grande dificuldade. Eu era da Umbanda e ela evangélica. Bem que eu tentei, mas eu não consegui que ela frequentasse a Umbanda junto comigo. Nessa época, ela estava afastada da igreja. Já na época do nosso namoro, noivamos, casamos, ela já não estava frequentando. Mas ela tinha dentro de si os princípios e ela manteve, e isso fez com que realmente tivesse algumas diferenças entre nós. Engraçado, jamais me passou pela cabeça que um dia ela pudesse voltar. E na minha forma de pensar, nada a ver eu casar com uma crente, credo, saia comprida, hein? Vocês se lembram que eu comentei que o meu pai era alcoólatra? Pois então, eu estava caminhando para esse mesmo lugar. No início do meu casamento, eu consumia muita cerveja, vodka, bebidas, doces. E hoje eu entendo que já era naquela época uma forma de fugir dos problemas. Mas não adiantava, isso realmente não funcionava. E em vez de parar, eu passei a beber cada vez mais. E eu convidava a minha esposa para que ela me acompanhasse. Pode ter uma relação mais perfeita? Onde ambos são parceiros de copo? Hoje eu entendo o real motivo que me levava a fazer isso. Ela, com um copo de cerveja na mão, não teria autoridade para me recriminar. Jeito perfeito de não precisar ouvir sermão. E ter assim ao meu lado também alguém que pensava e vivia como eu. Engraçado, se você abre a Bíblia, lá em Jeremias capítulo 31, verso 29, diz que os pais comeram uvas verdes e os filhos sujaram os dentes. Em outras palavras, herdei o comportamento do meu pai. Eu estava trilhando o mesmo caminho de dor e tristeza que ele. Hoje olho para trás e acho absolutamente incrível como eu era cego. Porque, pensa comigo, eu sofri durante toda a minha infância e adolescência em uma casa onde a presença da bebida alcoólica era normal. Era uma casa instável, barulhenta, onde discussão e xingamento eram formas de comunicação. Um lar onde eu e meus irmãos ficávamos ansiosos com a perspectiva da chegada do meu pai, que devido estar sempre alcoolizado, nos aplicava castigos físicos, além da conta, e totalmente desnecessários. Aí vamos juntar em um pacote só o vício da bebida, o meu hábito de masturbação, que eu contei para vocês lá atrás, vergonhoso, mas preciso lembrar, atrapalhou muito o meu relacionamento íntimo, as personalidades, minha e dela, porque não existe um casamento onde somente um tenha responsabilidade, sempre os dois terão responsabilidade. E nós dois éramos egoístas, imaturos, orgulhosos. Você juntando tudo isso, você tem um cenário perfeito para uma relação explosiva, onde as discussões eram diárias e fez com que ela desistisse e pedisse a separação. Mas isso na minha cabeça, não tinha lugar. E por quê? Porque eu estava acostumado, eu vinha de uma casa assim, bagunçada, com tudo em desordem. Então, para mim, não fazia o menor sentido que ela quisesse sair da relação. Eu achava que ela estava sendo criança, egoísta, que ela não estava vendo o meu lado. Mas não adiantou. Os meus argumentos, que por sinal não eram bons, não a seguraram. E ela foi embora de casa e ficamos separados um mês, quando então começamos a colocar em prática a divisão de bens.
Isso me fez muito mal. Eu passei a ter pensamentos de forma obsessiva, que outro homem iria criar os meus filhos, e isso não saía da minha cabeça. Eu não conseguia imaginar que um outro homem pudesse abraçar os meus filhos, e eu os imaginava chamando de pai no meu lugar. Isso me despertava raiva. Sempre quis ser pai, sempre fui maluco por meus filhos, e o medo de ser substituído na vida deles me levava a buscar a reconciliação. Mas ela não queria mais, porque ela não confiava em mim. Não sei se por medo ou só para me castigar, ela restringia o meu acesso ao meu filho. Ela queria que fosse feito tudo perante o juiz. Hoje, eu até entendo que também era porque ela queria evitar me encontrar. E não simplesmente maldade. Só que essas palavras que ela dizia aumentavam o meu ódio. E várias vezes eu tentei a reconciliação, mas aí eu chegava, me alterava e tudo piorava. A minha mente virou um campo de batalha entre o bem e o mal. Acho que nessa época eu fiquei depressivo, devido à solidão e à falta de perspectiva de ter minha família de volta. Isso tudo me levou a ter pensamentos para tirar a vida dela e depois cometer suicídio. Bom, o meu filho? O meu filho seria criado pelos meus sogros. Eu sabia onde conseguir uma arma. E imaginava que eu iria chegar na casa dela de madrugada, pularia o portão da casa e depois de render a família, me imaginava colocando a arma na cabeça deles. Mas antes do tiro, primeiro um discurso, para deixar bem claro de quem era a culpa de tudo aquilo estar acontecendo. Eu me sentia injustiçado, ignorado. Eu queria ser ouvido. Aí sim, depois que todos me ouvissem, primeiro iria atirar na cabeça dela e depois em mim mesmo. Em alguns momentos de loucura, pensava também em matar a minha sogra e deixar minha mulher viver como forma de vingança por ela ter acabado com o nosso lar perfeito. Mas aí eu voltava a mim, desconsiderava tudo, me sentia confusa, eu não entendia o que estava acontecendo. Como? Eu me perguntava, como eu poderia pensar em tirar a vida de alguém? Eu nem era violento. Sempre me doeu ver alguém sofrer. Sempre odiei injustiça. Eu não entendia naquela época que o Senhor Jesus estava em luta pelas minhas decisões, pela minha vida e também pela minha família. Mas como eu disse para vocês, eu frequentava a Umbanda e todos nós sabemos que é normal as entidades se manifestarem. E elas não me deixavam dormir. Elas traziam o tempo todo a minha lembrança que a minha mulher tinha tido um parto difícil, complicado. E depois de relembrar aquele momento, Satanás me dizia, a sua mulher deveria ter morrido no parto. Só assim você ficaria livre e sozinho com seu filho. Comentei com a minha sogra sobre os pensamentos de morte. Ela me aconselhava ir a Jesus. Ela orava por mim. Sabe, eu não sei se você tem ideia da importância e poder da oração intercessora. É muito fácil desistir das pessoas. Não desista, continue orando. Quando chegava a noite, Satanás me dizia muitas vezes, os meus me abandonam, mas eu não os deixo ir. E também me dizia para tomar cuidado em pedir coisas para aquele lá de cima, pois ele podia responder e eu não iria suportar. Eu tinha plena consciência de que as ideias de assassinato e pensamentos suicídios vinham das entidades. Eu estava habituado a ouvi-las. Quando me converti, entendi que eu era um instrumento do inimigo dentro da minha casa. Uma noite, em desespero, eu orei. Deus, se o Senhor existe, me ajude, me oriente. Eu estou perdido. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu preciso da minha família, da minha esposa, do meu guri. Eu preciso de outra chance.
E o Senhor? O Senhor me socorreu. Queridos, sintam-se abraçados nessa música que vai ser tocada, porque um dia eu fui e o Senhor me resgatou, como pode resgatar a você também. Senhor, eu começo um novo dia fazendo essa oração. Me ajuda na luta da vida, me dá força e proteção. Eu sei que esse dia vai ser difícil, por isso quero pedir paciência e amor na batalha e a vontade de servir. Proteja meu levantar, proteja meu deitar, me dá forças pra esse dia terminar. Proteja meu levantar, proteja meu deitar, me dá forças pra esse dia terminar. Me abraça, Senhor, me abraça, Senhor, me abraça, Senhor, me abraça, preciso do teu amor. Senhor, também peço por meus queridos que eles sintam tua mão, guiando seus passos na estrada, dando força e proteção. E acima de tudo também te peço, retira o mal do meu ser, que eu seja um exemplo de Cristo no silêncio do meu viver. Proteja meu caminhar, proteja o meu falar, me prepara pra
pecado entrou no mundo. Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Momento de reflexão. Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e dar a você o poder de ter uma vida abundante. Ouça as suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E diz também: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus morreu, ele sofreu o castigo por nossos pecados. Neste instante, ele está pronto para entrar em sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Para ter o seu amor e perdão e receber a vida eterna, você deve recebê-lo como sacrifício de Deus pelos seus pecados e convidá-lo a entrar em seu coração pela fé. Se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração com fé e Jesus Cristo entrará em sua vida. Quero sugerir uma oração. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Se esta oração expressa o desejo do seu coração, então ore agora mesmo onde você estiver. Ore comigo em silêncio, enquanto eu digo uma frase de cada vez. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Agora que você fez esta oração com fé e convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida, pode ter certeza de que ele entrou, porque ele prometeu que o faria se você pedisse. Pode ter certeza também de que seus pecados estão perdoados e de que você é um filho de Deus e de que tem a vida eterna. Se você quiser experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com ele todos os dias em oração. Descubra o plano maravilhoso que ele tem para a sua vida, lendo a Bíblia, e conviva com outros que o amam e o seguem. Finalmente, lembre sempre das suas maravilhosas promessas. Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. A verdade para o tempo do fim, com Alexandre Bernardes. É isso aí, programa Verdade para o Tempo do Fim, até o meio-dia de hoje, hein? Aqui com o Alexandre Bernardes, a Fabiana que falou aqui sobre saúde mental, hoje o Wesley na mesa de som. Tema de hoje, não perca, tome nota, oração de confissão e perdão. Por que é importante na prática da intimidade com Deus praticar esta oração?
de confissão e de perdão. Tome nota para você anotar os textos. Ao final do programa eu fecho com o WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, para você receber as orientações adicionais, aprofundadas ao longo de cada dia da semana. Não deixe de vir conosco, não deixe de caminhar conosco. Muita gente tem caminhado conosco, você não pode ficar de fora, ok? Também vamos falar do nosso canal no YouTube, para você acompanhar, sobretudo, cada programa que a gente traz aqui a cada domingo e depois coloca lá no canal. Então tome nota, porque a gente vai então passar alguns detalhezinhos aí. Ok? Muito bem. Tem alguns anúncios, Fabiana? Algum recadinho, alguma coisa? Ah, tenho sim. Pessoal, seguinte, hein? Às vezes as pessoas acham que pode ser pouca informação na área da saúde, mas nós temos uma proposta muito superior do que 5 minutos falando sobre saúde. E quando eu falo assim, agora sim, eu estou me referindo àqueles mal-estar que você pode vir estar sentindo. No dia 28/11, vamos iniciar um segundo grupo de trabalho via online que chama-se Programa Vida Saudável. Serão 21 dias para você estar reformulando a sua forma de viver. Meus queridos, vale muito a pena. Todos aqueles que têm problemas de ordem gastrointestinais, depressão, para qualquer tipo de problema de saúde, é muito indicado. Diabetes, nós podemos estar te incluindo. Anota aí o meu telefone, se você tiver interesse, me liga que te darei maiores informações. 9 45 90 6065. Prefixo? 11 9 45 90 6065. Muito mais importante do que você perder peso é você ter sua vida em ordem. Mas o peso vai embora junto. Entre em contato conosco. Repete mais uma vez para nós, a terceira vez, para o pessoal anotar aí direitinho. De repente, não consegui anotar, tal. Prefixo 11 9 45 90 6065. E em janeiro nós teremos um encontro presencial em um sítio. Só que assim, apesar de ter um espaço muito legal, serão apenas 15 pessoas no máximo que poderão estar participando. Se no seu coração você tem o desejo de fazer algo presencial, um final de semana completo, você pode ligar nesse mesmo telefone, 11 9 45 90 6065. 11 horas 27 minutinhos, 45 segundinhos. Tome nota, mais uma vez, aproveitando a audiência rotativa, para você anotar ao final do programa o endereço do nosso canal do YouTube e o zap do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, para você praticar intimidade com Deus e momentos a sós com Jesus ao longo de cada dia dessa semana que vai começar, tá bom? Vamos então agora para o momento da palavra. Estudo da palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, somos muito gratos, Senhor, porque na Tua presença aqui estamos. Senhor, como é difícil viver em um mundo onde tudo parece contribuir para a nossa infelicidade, para deixar os nossos dias difíceis, complicados. Isso faz com que a gente olhe para baixo. Mas nós te explicamos, Senhor, que nesse momento o Senhor nos eleve e nos ajude a olhar para Ti. Muito obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, porque eu sei que o Senhor está conosco a cada dia. Fica conosco também no decorrer dessa programação, para que muitos possam vir a ser abençoados. Peço e agradeço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa série de intimidade com Deus, nós temos aprendido várias maneiras de orar ao Senhor. Trabalhamos, sobretudo, semana passada, o fechamento de um dos tipos de oração, que é oração de louvor, adoração em gratidão. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está tocando terror neste mundo, porque tudo que ele gosta, juntamente com seus anjos maus, é fazer o ser humano ser infeliz.
Ele gosta que a gente fique com medo, assustado, desesperado, desesperançado. Então nós precisamos aprender a orar agradecendo, louvando, adorando. Isso produz em nós endorfinas, alegria. Porque Jesus, ele diz, está lá no livro de Êxodo, né, que essa batalha é dele. Vós vos calareis, e eu pelejarei por vós. Amém? Então, não vamos entristecer o Espírito Santo só nos concentrando nas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Porque nosso Deus não é poderoso. Amém? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Guarde isso no seu coração. E uma das orações, na minha opinião, talvez a mais importante de todas é orar através dos momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus. Orar confessando o pecado pelo nome e pedindo perdão. Isaías 45, versículo 22, diz assim, Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Sabe o que está dizendo aqui? Precisamos praticar o quê? A arte da contemplação. Olhai para mim. Quando nós estamos em momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, quando ele nos acorda de madrugada, porque o horário mais improvável para a gente acordar é de madrugada. Foram feitos estudos. Por volta de 2 até 4 da manhã, é o horário onde nós estamos no sono mais profundo. É como se nós estivéssemos o mais perto da morte, sabia? É interessante. A Bíblia fala que Jesus comparou a morte como um sono, não é? Quando você acorda neste horário entre 2 e 4 da manhã, você acordou de uma forma muito improvável. Sabe por quê? Porque o teu anjo te acordou. Deus está te chamando para você orar e receber dele orientações. Amém? É a prática da arte da contemplação. Como é que você vai sair dali da presença de Deus? Fabiana, quando você pratica momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, como é que você sai depois da presença dele? Eu me sinto renovada. Eu me sinto muitas vezes restaurada, aliviada, confiante do cuidado do Senhor, de que apesar do problema continuar lá, que Ele vai estar comigo durante aquele dia. Amém. Então, isso significa praticar a arte da contemplação, não é? Nós passamos, então, a ser semelhantes a Jesus cada vez mais. Pelo contemplar, nós somos transformados. Você percebe por que o inimigo está tocando terror no mundo? Ele quer que você contemple coisas desanimadoras, coisas ruins, coisas que te traz sentimento de ódio, de ira. Não é isso que Deus quer para você. Deus criou você para você refletir o caráter dele, para você ser um espetáculo para o mundo. Ok? Então, é muito importante você entender isso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Hebreus 12, 2, diz assim, ó. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Eu li o versículo 1, né, antes de ler o 2. Mas olha agora. Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Percebe? Eu li a primeira parte aqui do versículo 2. Então, olhe para Jesus, pratique a arte da contemplação. Você vê como que é simples? Momentos de intimidade com Deus, momentos a sós com Cristo. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz assim, ó, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz o seguinte, mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Depois, ao final, quando eu passar aqui o WhatsApp do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, para você praticar ao longo da semana, mais profundamente conosco, os momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, você vai ver que a foto do nosso WhatsApp
é um personagem, né, um homem se olhando no espelho, e é refletido o que no espelho? A imagem de Jesus. Ou seja, quanto mais estamos com Cristo, em intimidade, em momentos a sós com Ele, mais passamos a ser semelhante a Ele. O caráter dele vai ser implantado em nós. Aí vem a alegria, a paz, a felicidade. Essa semana mesmo, eu tive 2 dias assim de grande êxtase espiritual, amém? De grande êxtase. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que hoje já foi um dia mais difícil, viu? Um dia mais difícil, assim, parece que vem aquela sensação de angústia. Mas hoje eu entendo que é o seguinte, Satanás ele não quer perder terreno. E muitas das vezes ele comissiona os seus anjos para nos rodear. É aí que a gente tem que o quê? Orar mais então, amém? Orar mais, louvar mais, agradecer mais. Porque nós estamos subindo cada vez mais na escada da santificação. E nos preparando para o tempo de angústia. Porque a Bíblia diz em Daniel 12, versículo 1, que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Mas se estamos em Cristo, nada vai nos abalar. E antes da Fabiana ler alguns textos aqui, entrando no assunto propriamente dito agora, ela também vai comentar alguma coisa. Alexandre, é muito comum algumas pessoas, quando elas vão orar, elas sentirem medo. Outras pessoas não conseguem orar no escuro. Algumas pessoas, elas se sentem angustiadas, outras sentem uma opressão sobre elas. Isso é real. Eu mesmo já tive sensações físicas propriamente ditas, de eu tentar orar e sentir a minha garganta fechando, eu falar e doer para poder sair as palavras. Então não tem a menor sombra de dúvidas que o maior temor que o inimigo tem é que você caia de joelhos. O que nós precisamos fazer quando sentirmos medo, quando sentirmos que o inimigo ele está próximo? Clamem o nome do Senhor Jesus, porque na presença do Senhor Jesus nenhum ser fica, todos eles se retiram. Sabia que na semana que vem nós vamos trabalhar a questão da oração por pedidos, súplicas e clamor? Então, muito bom, hein? Já dei até uma adiantada aí. Que bênção, né? Agora, olha só, ouvintes. A confissão de pecados a Deus é necessária na vida do cristão. Não é? Ou seja, pela separação que esses pecados causam no relacionamento com Deus. Porque Deus é santo. Então, da mesma forma, a falta de perdão de nossa parte impossibilita uma comunhão efetiva com Deus. Expressa nas palavras de Isaías 59, versículo 2, que a Fabiana vai ler para nós. Isaías 59, versículo 2. Aqui na minha Bíblia diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Interessante, algumas traduções vem a expressão separação, fazem separação. Olha que interessante, Deus é santo. Se nós estamos em momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, a tendência é passarmos a ser semelhantes a Deus. Mas Deus ele não pode agir na nossa vida, primeiro que ele é um cavalheiro. Então ele respeita a tua decisão, é o livre-arbítrio, ok? Mas, quando você dá oportunidade, você se permite ser moldado, então tudo muda. Aí vem realmente essa semelhança com Cristo, vem essa alegria, vem essa paz. Só que tem um detalhe. Se a gente, preste atenção agora, é muito importante isso. Se a gente não confessa o pecado pelo nome, exato, não é por atacado, viu gente? Perdoe os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não. Você tem que mencionar qual é o pecado. E se você também não liberou o perdão, olha por que Deus não te ouve. E também não vai me ouvir. Porque Satanás ele não é o nosso acusador? Ele é o nosso acusador, não é? Sabe o que vai acontecer? Se no meu coração não há o perdão, não foi liberado o perdão verdadeiro, e ao mesmo tempo eu não confessei o pecado pelo nome, Satanás vai dizer o seguinte para Deus, nos acusando: o Senhor está abençoando ele, mas olha só, ele tem pecado acariciado no coração dele, que ele não confessou ainda pelo nome, não abandonou, e ele também não liberou perdão. Então, se o Senhor está ouvindo ele, se o Senhor está confirmando ele, então o Senhor também vai confirmar a mim. Olha que coisa terrível, né? Só um pouquinho, a Fabiana vai falar aqui. Mas o que acontece? Claro que Deus não vai fazer isso. Por isso que ele não pode nos ouvir. Como é que fica então, Fabiana, essa questão? Então, Satanás ele nos acusa diante de Deus, né? Mas ele também te acusa. Algumas pessoas quando vão orar, elas se sentem mal, elas se sentem pecadoras, vem à sua mente
ela já fez. E muitos desistem de orar. Não, meus queridos, absolutamente. Sabe o que você tem que fazer em uma situação como essa? Você tem que dizer o seguinte: é verdade. Eu sou pecador, eu não sou merecedor, eu já fiz. E aí sim, você começa então a mencionar. Pecado por pecado, nomeie, dê nome a eles. Porque o Senhor Jesus está pronto para te perdoar. E você pode dizer em voz alta: mas o Senhor Jesus derramou o seu sangue por mim. Amém. Glórias a Deus. Então é aí que Satanás, ele realmente é derrotado. Amém? É derrotado, ele treme. Olha só, quando você confessa o pecado pelo nome, ok? Definição daquilo que é pecado, não é? Você está dizendo para Satanás o seguinte: basta, basta. A palavra de Deus diz, né? A minha graça te basta. Usa a palavra final, basta. Diga um basta para Satanás. Você está quebrando um contrato com Satanás. E quando a gente confessa o pecado em voz alta, não para todo mundo ouvir do planeta, tá? Mas você lá nos seus momentos a sós com Jesus, numa altura de voz onde você mesmo se ouça, e só Deus pode te ouvir. Por que que você está dando um basta para Satanás orando? Primeiro, confessando o pecado pelo nome, ok? E ainda em voz alta falando. Por que que você então agora demonstra que está quebrando um contrato com Satanás? E Satanás então ele treme na base quando a gente faz desse jeito, Fabiana? Porque isso é um testemunho. Diante dos anjos, diante de outros mundos, de outros seres que o Senhor criou, porque você escolheu fazer errado. Ok, livre-arbítrio, seu direito. Mas se você escolhe romper com o inimigo, você tem que declarar. Então, através da palavra, né, de Deus, podemos entender que é assim que funciona a verdadeira libertação. Preste atenção nessa reflexão. Todos os que se esforçam em desculpar ou esconder os seus pecados, permitindo que eles permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e, consequentemente, sem serem perdoados, serão vencidos por Satanás. Fabiana, você já passou por uma experiência onde você não sentiu realmente que aquela confiança em Deus, porque de repente tinha algum pecado ali que você sabia que você não tinha confessado pelo nome, que você não tinha abandonado, que você não tinha se arrependido de verdade, que você queria, sabe, se desculpar, e ali na hora do vamos ver mesmo, na hora que você mais precisou ali de Deus, você não sentiu aquela confiança plena? Já passou por essa experiência? Eu já passei. Eu já passei. Não é ruim demais? Inclusive por um pecado, por uma situação que eu nem sabia que eu tinha. Então. E que Deus me revelou naquele momento. Mas você também já passou por situação assim de você estar plena em Deus, assim, com a certeza, com a consciência limpa que Deus estava ali do teu lado, como ele esteve ao lado de Elias, quando Elias pediu para cair fogo do céu? Não é? Eu me sinto assim depois que eu confesso meus pecados, Alexandre. É quando eu me sinto mais leve, mais tranquila. Sim. Aí eu falo assim: Senhor, porque é incrível, você não se engane, você não se conhece. Às vezes a gente pensa que se conhece, não, você não sabe quem você é. Você só vai saber quem você é diante da crise. Aí sim você vai descobrir se você mata ou se você der a vida para alguém. É tão gostoso a gente ter certeza que estamos com a consciência limpa diante de Deus, porque nossos pecados foram confessados pelo nome. Abandonamos, pedimos o verdadeiro arrependimento. Pedimos lá nos momentos a sós com Jesus que Ele revele nosso caráter, que Ele nos faça enxergar a malignidade do nosso pecado, não é? Que Ele nos dê o espírito de arrependimento. Nós passamos a ser semelhantes a Jesus. O nosso rosto passa a ser um rosto suave, que exprime felicidade. Sabe qual que é a ironia, Alexandre? O fato de você se sentir pecador, muitas vezes te impede de ir a Deus orar. Mas é justamente aí que você precisa ir, que é para poder pedir perdão, e o Senhor está pronto para te receber. Então, peça perdão dos seus pecados pelo nome. Acontecerá coisas maravilhosas. É difícil a gente falar com palavras, né? Impossível. Mas assim, é uma coisa que te toma, assim, uma alegria. Se der tempo, eu vou contar um pouco do meu testemunho hoje. Eu sempre falo que vou contar, nunca conto, né? É, só fica adiando, Só né? um pedacinho. Mas, ó, por vezes não conseguimos identificar nossos próprios erros. A comunhão com Deus e o hábito de nos colocarmos em suas mãos pedindo que nos sensibilize tende a fortalecer, então, o nosso relacionamento e a despertar a nossa consciência. Fabiana, o que diz aí em Salmos 139, versículos 23 e 24? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu sempre pergunto aqui pra Fabiana, né? Os porquês de algumas coisas, porque se hoje nós estamos com esse programa aqui, é porque tem o dedo da Fabiana também. Porque um dia ela me convidou há um ano atrás para participar do Ministério dos Momentos a Sós com Jesus. E isso que nos levou a batalharmos para que, pela graça de Deus, viéssemos aqui levar essa mensagem para milhares de pessoas, né? Então, ela é minha mestre aqui, digamos assim, né? Eu sou o discípulo dela. Fabiana, por que é importante, quando a gente vai nos momentos a sós com Jesus, começar orando, pedindo que Deus revele nosso caráter e nos faça enxergar a malignidade do pecado? Nós não nos conhecemos, né, Alexandre? Nós muitas vezes nos sentimos justos, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que para que o Senhor te revele um pecado que às vezes você ainda não conhece, que você não sabe que você tem, como Deus me revelou ontem, né, uma situação, você primeiro precisa confessar o que você já sabe. Então você confessa, abandona, e porque isso é uma escada, né? E você vai subindo essa escada, é a escada da santificação, porque você está sendo transformado. E quando vier o tempo de angústia, que virá sobre o mundo todo, vamos estar com a consciência limpa, tranquila, que nossos pecados foram perdoados, porque também foram abandonados, porque houve arrependimento verdadeiro, e seremos o quê? Seremos protegidos por Deus na hora da maior crise, porque Jesus falará para o Pai: esses eu gravei nas palmas das minhas mãos, amém? Pai, esses eu os conheço porque estão gravados aqui na palma das minhas mãos. Satanás poderá fazer de tudo para te derrubar, mas você será um espetáculo para o mundo. O universo terá certeza de que Deus então realmente é justo e de que Satanás é mentiroso. Então, peça para que Deus sonde o teu coração. Em outra referência, nós vemos também o seguinte, a Fabiana vai ler, 1 de João 1,9. Aqui diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha lá. E o que diz em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 também, Fabiana? Então, nós podemos confessar nossos pecados. Ele é fiel, ele é justo, ele nos conhece, ele conhece você como ninguém. Ele veio aqui quando a humanidade já tinha 4.000 anos de pecado, porém nunca pecou. Mas ele conhece a força da tentação. E ele vai socorrer você, amém? Quando você estiver ali buscando ele, intimidade com ele, você passará a ser como ele, semelhante a ele. Uma grande paz vai invadir o seu ser, porque ele te perdoou. Toda aquela angústia, aquele peso sairá de você. Satanás não terá mais domínio sobre você. Você terá dado um basta para Satanás, uma quebra de contrato. Se tem uma coisa que o inimigo treme na base é quando você se ajoelha e ora, porque nossos joelhos nos levam mais longe do que os nossos pés. Fabiana, por favor, 1 de João, ou melhor, perdão, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as suas ofensas. Além de nós pedirmos perdão dos nossos pecados, temos que liberar o perdão também. E quando você está com Jesus em momentos a sós com Ele, na semana que vem nós vamos continuar esse tema, não vai dar para esgotar hoje, você passa a ter o caráter dele. Passa a ser como ele, manso, amoroso, benigno, longânimo. É uma consequência. Então o que acontece? Libere perdão também. Faça a sua parte. Deus fará a parte dele. Ele vai te perdoar. Ele vai te dar paz. Ele vai te dar alegria. São inúmeros os benefícios deste tipo de oração. Quanto mais nós praticamos a confissão de pecado e liberamos perdão, e estendemos as mãos aos nossos inimigos, mas seremos beneficiados. Fabiana, você quer falar mais alguma coisa? Diga aí. Sabe, meus queridos, voltando ainda na questão da saúde, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão adoecidas por carregarem culpa. E não precisa ser assim. Você pode ser perdoado. E outros têm problemas de saúde por não perdoar. Eu atendo muito paciente com depressão,
e outros problemas na área da saúde mental porque não perdoaram, não quiseram liberar o perdão. Liberar perdão é uma decisão, é uma escolha. E para terminar, nós temos que entender que se a gente não liberar perdão, se a gente não pedir perdão dos pecados pelo nome, nós vamos correr o risco de passar a vida não dando uma segunda chance, nem para Deus, nem para as pessoas, e nem para nós mesmos. Os sentimentos de dor, culpa, vergonha, quando são acariciados, a gente começa a se auto-sabotar. O inimigo dá risada na nossa cara. Isso nos impede de compreender a extensão de um Deus que não apenas perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, mas joga lá nas profundezas do mar, lá no Titanic, lá onde o Titanic ficou lá. Já assistiu o Titanic? Lá onde ficou o Titanic. Ninguém consegue tirar ele de lá, né? Joga lá os seus pecados. E a Fabiana vai fechar lendo, né, o último texto no caso, Miqueias 7, versículo 19. E tome nota que agora eu vou passar a orientação da semana e o número do WhatsApp para você que quer aprofundar a orientação conosco ao longo da semana. Maravilhoso texto em Miqueias capítulo 7, 19. Diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando eu participei dos momentos a sós com Jesus, a convite da Fabiana, eu passei a noite toda orando ao Senhor, a madrugada, podemos dizer assim, né? Usando uma hipérbole aqui, né? A noite toda, na verdade, foi a parte da madrugada. E um êxtase de alegria me tomou de tal maneira que quando eu fui dirigir o carro, subindo a estrada de Santos, Imigrantes, uma voz veio na minha mente e disse assim, ó, semana que vem eu vou falar. Não, fala hoje. Hoje não vai dar. Tem que ser semana que vem. É bom que o pessoal vai ficar na expectativa. Então, antes de fechar com o telefone do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, como é que você vai orar durante essa semana? Vai levantar de madrugada. Se não for possível de madrugada, na primeira hora do dia, a oração de joelhos, se não for possível de joelhos na posição mais confortável para você, né? Pelo menos 20 minutos, escancara o teu coração a Deus, confessa tudo para Ele, pelo nome. Fala tudo. Pede perdão, pede o espírito de arrependimento, pede que Ele ajude você a enxergar a malignidade do teu pecado. Peça para que Ele revele o seu caráter. A hora que acabou, não tem mais o que você pedir, não tem mais o que agradecer, começa a contar as coisas para Ele. Você vai orar por muito tempo, vai ser uma delícia, vai ser muito gostoso. Ao longo do dia, se vier os maus pensamentos, vá sempre dizendo assim, ó, Senhor Deus, leve esses maus pensamentos cativos a Jesus. E ao final de cada dia, ore agradecendo a Deus pelas vitórias que Ele te deu. Começa nessa próxima madrugada, ou na primeira hora do dia, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim por diante. Você vai ver o que vai acontecer. E na semana que vem a segunda parte deste tema. E para fechar em definitivo, Alexandre, eu quero aprender mais ainda. Então, caminhe conosco ao longo da semana. Anote o nosso WhatsApp, tá? Que você vai receber todas as orientações no privado. 11 9 58 17 3591. Tá bom? Lá no WhatsApp eu passo também o link do nosso canal no YouTube, que é o Intimidade com Deus Oficial, tá? Intimidade com Deus Oficial, nosso canal no YouTube. Mas vamos lá, de novo, hein? 11 9 58 17 3591. Eu vou passar todas as orientações do tema de hoje, muito mais aprofundado, meditações diárias, orações e muito mais. Não perca, não fique de fora, vale a pena, tá? Venha caminhar conosco, muita gente caminhando, falta você. Não anotou? Anota de novo aí. Tenta de novo. 11 9 5817 3591, tá? Não é grupo, tá? É tudo no privado. A gente tem uma lista de transmissão lá, então a gente vai mandando tudo no privado, as orientações, as orações, tudo e muito mais. Repetindo a última vez, hein? 11 9 58
173591. Fique com essa oração cantada para terminar. Até o próximo programa, se for da vontade de Deus. Obrigado, Fabiana. Deus abençoe e a paz. Até logo, até o próximo domingo. Obrigado, Wesley. Deus abençoe e a paz também. E lembre-se, orai e vigiai para não cair em tentação. Tchau. Acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.